A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Quero compartilhar com vocês uma revelação que eu recebi através de sonhos. Sei que eu tenho trazido estudos breves aqui, mas esse não vai ser, não. Espero que você tenha paciência e invista tempo para ouvir isto aqui. Vai te ajudar, porque tem unção, amém? Tem revelação e virtude de Deus. Creio que isso vem de Deus para nos reacender mais uma vez. O nome desse breve estudo é Revestimento de Poder. Em João, capítulo 20, versículo 21 e 22, diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Amados, o homem morreu quando pecou, a alma que pecar essa morrerá. Vemos que o homem morreu espiritualmente. Ele continuou pensando, sentindo, desejando. Seu corpo físico ainda demorou algum tempo para morrer, mas ele morreu espiritualmente. Quando Deus criou o homem, ele soprou o espírito de vida. Ali, Adão se tornou alma vivente. E se ele comesse da árvore da vida, seria imagem e semelhança para sempre. Mas ele escolheu ouvir a serpente, pecou e morreu. Agora o Senhor vem e sopra novamente. E eles que estavam mortos espiritualmente, nascem de novo. Eles recebem agora o Espírito Santo. A Bíblia diz, 2 Coríntios 5,17, quando o Espírito Santo entra em nosso espírito, ele vivifica o nosso espírito instantaneamente. Olha, no piscar de olhos. Eis que tudo se fez novo. Aquela pessoa velha deixa de existir, aquele passado é todo apagado pelo sangue, e a pessoa nasce de novo, como diz 2 Coríntios 5,21, é a justiça de Deus. A presença do Senhor vem e nos dá uma nova natureza, uma nova vida que não existia antes. Uma nova pessoa começa a existir. Quando o Senhor sopra sobre eles, a presença do Espírito os anima e eles começam a orar. Depois da Páscoa, 7 semanas e mais um dia, são 50 dias. Pentecostes, são 50 dias após a Páscoa. Jesus, então, morreu na sexta, ficou no túmulo no sábado e no domingo ressuscitou. Se você contar 7 semanas após isto, vai dar o Pentecostes, a festa do Pentecostes. E eles oraram, buscaram, jejuaram, clamaram, se arrependeram, porque este ânimo veio da presença. A presença nos leva a buscar mais do poder. Virtude. Sabe, o Espírito, quando recebe a presença do Espírito, está pronto. Mas a alma vai ser trabalhada. Ali que começa o trabalhar de Deus na alma. Porque a alma ela é volátil, ela é inconstante. Então ela precisa, vez após vez, da ajuda e da assistência do Espírito Santo. Isto opera de dentro para fora, o Espírito nos ajudando em nossas fraquezas, com gemidos inexprimíveis, e acontece através do corpo de Cristo. Cada um com o seu dom, operando o Espírito, virtude, tocando na alma e despertando nela novamente e novamente o desejo de se arrepender e se converter. Então o Espírito ajuda a alma a tomar decisões sábias. E à medida que a alma vai tomando decisões sábias, a alma vai sendo sujeita ao Espírito, inundada pelo Espírito, e ela fica vivificada. Mas volta e meia ela acaba se contaminando, pecando, errando, e ela precisa novamente do toque da unção na alma, para que ela se reacenda de novo. Então eles aqui receberam um espírito novo, um novo nascimento, mas agora eles iam buscar virtude, poder. Olha o que diz em Lucas, capítulo 24, 49. Eis aí sobre vós envio o quê? A promessa de meu Pai. Veja, eles já tinham recebido a presença, agora eles iam buscar a promessa.
Ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A presença do Senhor nos veste e agora o poder nos reveste. A presença no espírito e esse revestimento na alma. Se eles dissessem, vou deixar a cargo da soberania de Deus. Deus fará, em sua infinita soberania, e fosse para os seus trabalhos, afazeres, distrações, esportes, eles seriam revestidos do poder do alto? Não. Em Hebreus 10:25 diz, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Quando nós nos reunimos como corpo, aquele que está apagado na alma é reacendido. Aquele que está enfraquecido na alma, mesmo tendo o espírito no seu espírito, está distraído, está apagado, ele vai ser reaceso pela virtude de alguém que está cheio do Espírito Santo. Assim o corpo, quando uma brasa está se apagando, a outra ajuda ela a acender. Se você está no meio de brasas, você não se apaga facilmente. Mas se pegar aquela brasa e separar ela e colocar ela longe, ela vai se apagar porque está sozinha, não tem ajuda. Então, além do Senhor nos ajudar internamente pela sua presença, Ele ainda nos ajuda externamente através do corpo de Cristo. Através de pessoas cheias do Espírito Santo, para nos ajudar a voltar para o Espírito. Amém, amados? Então eles haviam recebido a presença, mas agora eles iam buscar o poder para o ministério, virtudes, dons. Amém? Mesmo já tendo a presença. O Senhor disse, não vão fazer a obra, porque a alma de vocês precisa do quê? Que esse poder revista vocês, porque a presença, ela já está inteira em nós. O Senhor disse isto. Mas a alma precisa ser comunicada, vez após vez, lembrada, para poder considerar e voltar à lucidez. Esses toques da unção, através do corpo de Cristo, vai lá na alma. Quando nós louvamos juntos, reacende o amor ao Senhor. Às vezes aquela alma está preocupada, magoada, cheia de impureza, distrações. E quando ela entra naquela atmosfera espiritual, aquela alma que estava apagada pelas emoções aqui na terra, através do louvor, ela é reacendida, relembrada, comunicada, iluminada. E aí ela se volta para o Senhor novamente. Porque o Senhor estava nela, mas a alma dela estava peregrina, estava distraída. Então agora o que acontece? Através da adoração junto com os irmãos, e cria-se uma atmosfera que quebra aquele jugo, que quebra aquela influência na carne, e a alma se lembra e se volta. Isto é constante. Quando meditamos juntos na palavra, reacende o quê? A memória de quem realmente somos em Cristo. Essas memórias são apagadas pelas tribulações da vida, pelas aparentes demoras no visível. A alma ela vai se abatendo, se preocupando, ela vai ficando concentrada nos problemas. E quando a unção vem, ela comunica a alma e a alma novamente acorda. Então o espírito começa novamente a ter acesso. Quando oramos juntos, ou temos alguma ministração, reacende em nós a consagração. Nós somos chamados, comissionados para a obra de Deus. Essa obra muitas vezes ela é apagada por outras atividades, que nos distraem, nos tiram do propósito, do foco, do chamado em Cristo. E quando nós somos ministrados, a unção vem e despedaça aquele jugo, a pessoa descobre, mas eu nasci para Deus e para fazer a vontade de Deus. Então, através das ministrações e das orações, se quebra aquela cadeia de pensamento, aquela fortaleza que o diabo estava construindo através da carne, e a alma se recorda e volta. Peraí, não foi para isso que eu nasci. Eu não nasci para me preocupar, mas para adorar e servir a Deus. Veja o que a unção faz. É isto. A unção faz com que a alma reconsidere. Como diz em Romanos 6,11, considerai-vos mortos por pecado, vivos para Deus. Você já está morto por pecado, mas a tua alma tem que considerar isto. Como é que ela vai considerar? Se ela for novamente comunicada. Porque a tendência da nossa alma, irmãos, é ela se voltar para a carne e esquecer dos valores da palavra. Então a unção nos traz de volta, e de volta, e de volta. A carne nos leva para longe de Deus. A unção nos traz de volta. Como é que Deus faz isso? De dentro para fora, via Espírito,
e de fora para dentro, através do corpo de Cristo, através de pessoas que estão andando no Espírito. Como é maravilhoso isso, né? Lindo demais. A Bíblia diz em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5,18. Está vendo? Esse enchei-vos do Espírito, você sabe, o Novo Testamento foi escrito em grego. E ele está na voz passiva contínua. É um tempo de verbo passivo contínuo que significa permitam-se ser enchidos continuamente, vez após vez, após vez, após vez, bebendo desse Espírito. Entende, irmãos? Num deserto dessa terra, bebendo dessa água. E novamente você precisa. No Espírito, a presença, ela veio para ficar. Mas na alma, nós temos o quê? Essa necessidade de ser enchido, novamente e novamente. Isso é maravilhoso, irmãos. Então a espada do Espírito, diz Hebreus 4,12, ela penetra e divide a alma do Espírito. Precisamos discernir a alma e o Espírito. O Espírito está pronto, entende, amados? Mas a carne é fraca. Precisamos compreender, queridos, que o trabalhar no Espírito já terminou. Nós somos um com Ele no Espírito. Mas o trabalhar na alma ele é contínuo, constante, cíclico. Vemos que Jesus tinha a presença, mas ele sempre estava buscando o quê? O revestimento. Jesus tinha a presença contínua, mas buscava em comunhão o revestimento vez após vez. Por quê? Porque Jesus, sendo Deus, veio como homem. 100% Deus, 100% homem. E tinha uma carne, um corpo de carne. E muitas vezes as emoções eram afetadas ou tentavam afetar a emoção dele. Então o que acontece? Ele se voltava ao Pai em oração, não apenas para nos dar exemplo, mas porque ele, como homem, tinha necessidade dessa comunhão com o Senhor no Espírito. Veja, a Bíblia diz em Lucas 4, 1 e também no 14. E Jesus, cheio do Espírito, aqui fala da presença, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então, pela virtude do Espírito, voltou. Então, Jesus foi cheio do Espírito para a tentação, ficou no deserto em oração e jejum e voltou cheio do poder, da virtude para o ministério. Então, a presença do Espírito estava em Jesus desde o ventre. Jesus foi concebido já cheio do Espírito Santo, mas agora ele estava buscando poder para o ministério. Mesmo já cheio do Espírito, ele ia ter comunhão com o Pai, com o Espírito, para ser enchido de virtude. Muitas pessoas de igrejas tradicionais não entendem que são eventos separados. E por isso tem por certo, eu tenho a presença, pronto, tenho tudo que precisava. E aí não entende essa busca, essa comunhão, essa necessidade de comunhão, de oração, de jejum. Para que orar se Deus já está em mim? Para que orar se Jesus já fez tudo na cruz do Calvário? Para que buscar se Deus já me deu tudo no Espírito? Entende, amados? Isto nós precisamos compreender que temos uma alma, que se nós não alimentarmos a visão, não alimentarmos a comunhão, mesmo tendo, não conseguimos o quê? A fé é a certeza do que se espera. A alma é afetada pelos problemas, pelas lutas, perseguições. E aí o que ela vai esperar? Vai esperar a morte, vai esperar que aquela doença mate, esperar que aquela conta não seja paga, esperar que aquela pessoa que está perseguindo ela morra. Então, a alma afetada pela carne, ela começa a pensar diferente, sentir diferente, falar diferente. Você entende como é mesmo tendo Deus no nosso espírito? Então o que acontece é que nossa alma ela é constantemente bombardeada pelo que está vendo, sentindo, pelos ataques das trevas, das pessoas. Então a alma ela está ali no meio da batalha. E as aparências demoram no visível e os problemas no visível querem influenciar a alma. Entende? É claro que o Espírito Santo de dentro para fora está procurando também influenciar a alma. Mas muitas vezes o que acontece? A batalha é tão grande que ela precisa de assistência do corpo de Cristo, de pessoas cheias do Espírito Santo para trazer a alma de volta ao Espírito. Então Jesus estava num corpo de carne e mesmo sendo gerado pelo Espírito, ele buscava a virtude do Espírito para permanecer no Espírito e não ser afetado pela a sua alma, pelas suas lutas. Ele diz em João 12, 28, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado e ainda outra vez glorificarei. Ele estava buscando força para fazer a vontade do Pai. Ele estava buscando aqui, ânimo espiritual. A alma dele estava abatida, estava sendo atacada pelas trevas, porque estava levando o nosso pecado. Então ele diz, Pai, me glorifica, me ajuda. Veja, como é que ele estava buscando isto? Se ele realmente era
o próprio Senhor, o próprio Deus, porque ele estava no corpo de carne. Aqui em João 17:1 ele diz, Jesus falou essas coisas e levantando os olhos ao céu disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho. Mas ele já era glorificado no Espírito. Mas veja que ele está orando aqui para Deus o ajudar na sua alma, nas suas emoções, certo? É chegada a hora, glorifica teu filho para que também o teu filho te glorifique a ti. Me ajuda que eu vou fazer a sua vontade com a tua ajuda. Então veja o que diz aqui em Marcos 14, 34, 36. E disse-lhe, a minha alma está profundamente triste até a morte. Você está vendo? Ele tomou toda a angústia, para que nós não sejamos angustiados. Então Jesus estava com a sua alma angustiada. A minha alma está profundamente angustiada, triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou, para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse, Abba, Pai, todas as coisas são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Então aqui a alma dele estava numa batalha tremenda. A alma dele, as emoções dele. E ele estava agora buscando, Pai, me ajuda. Fortalece agora, para que eu consiga fazer aquilo que no Espírito já estou decidido. Amém? E diz aqui, Lucas 5, 16 e 17. Porém, Jesus se retirava para os desertos e ali orava. E aconteceu que um daqueles dias estava ensinando. Estava ali assentado fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava sobre ele para curar. Então veja que em Lucas 5,16 diz que ele subiu um monte para orar. E no 17 diz, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. Então você está vendo? A presença no Espírito é contínua, é constante. Ele não vai descer sobre o teu espírito, mas ele vai tocar na sua alma. Ele vai vir sobre a sua alma para trazê-la novamente, fortalecê-la, vivificá-la, entende? Isto é uma constante, amados. Olha o que diz em 1 João 2, 27. A unção que vós recebeste dele fica em vós, e não teis necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Aqui ele está falando que a unção espiritual no nosso espírito, ela permanece. E não temos necessidade que alguém nos ensine se Jesus é o Cristo ou não, porque essa era a função da carta. Estava em dúvida entre os anticristos e Jesus. Ele falou, olha, vocês têm a revelação no seu espírito, e vocês não precisam que ninguém fique ensinando se Jesus é o Cristo ou não, ou se tem outro Messias. Vocês têm a revelação no seu espírito. Então uma coisa é a unção no nosso espírito, ela permanece, ela é contínua, ela é perene, mas Deus é constante, a nossa alma não é constante. Deus é constante, mas como nós nem sempre andamos no Espírito, às vezes saímos do Espírito e o Senhor quer nos trazer de volta ao Espírito. E como Ele o faz? Através do corpo, através de pessoas que estão andando no Espírito. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Então naquela dispensação Jesus estava falando, hoje ele está sobre vocês, porque eu ainda não derramei meu sangue, vocês não foram purificados, ele é o Espírito Santo, ele não entrou em ninguém, não entrou em Sansão, não entrou em Salomão, ele vinha sobre, mas agora vai vir uma nova dispensação, que é Colossenses 27, Cristo em vós. A presença dele no Espírito é perfeita, constante, amém, amados? No Espírito, amém? Então ele diz, ele virá habitar em vocês, vocês não serão órfãos. Ele não vai entrar e sair, ele entra e fica no Espírito. A presença é constante. Então ele diz em João 14,16, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então o Espírito Santo será conosco quando nós sentimos ou não sentimos, vemos ou não vemos, porque a alma ela é muitas vezes volátil, ela é inconstante, ela às vezes percebe, às vezes não percebe, mas nós não vivemos pelos sentimentos da alma, mas sim pelo que está escrito. Se Mateus 23,6 diz que ele estará conosco sempre, então ele está conosco sempre. Se Mateus 28,20 ele estarei com vocês até o fim, ele está conosco até o fim, mesmo no dia que não estamos sentindo, não estamos percebendo na alma, mas é um fato no Espírito, amém, amados?
É o que diz a palavra de Deus, Hebreus 13:5, nunca te deixarei, jamais te desampararei. O Espírito sabe disso, o Espírito está pronto, mas a alma às vezes duvida, a alma às vezes quer evidências, a alma às vezes se esquece. Então a unção nos traz de volta, e de volta, e de volta. Enchei-vos do Espírito, através da oração, do jejum e da comunhão com pessoas cheias do Espírito Santo. Irmãos, existem promessas no Antigo Testamento que já foram cumpridas no Novo. Não precisamos orar para que elas se cumpram, porque são profecias cumpridas. Olha só, em Isaías 64:1. Ó, fendestes o céu e descesses, e os montes se escoassem diante de tua face. Olha, Jesus já desceu. Deus amou o mundo que enviou o Senhor Jesus Cristo. Ele já desceu essa terra. E o Espírito Santo já desceu lá em Pentecostes. Ele não tem que descer sobre nós, mas muitas vezes ele tem que o quê? Tocar a nossa alma, vir sobre a nossa alma, porque no Espírito ele já habita, e isso é constante. O Senhor já veio, amém, amados? Nós somos como aqueles que estão esperando que Jesus venha, né? Eles perguntaram lá em Emaús, é este que havia de vir ou esperamos outro, né? Então tem que esperar ele vir, ele já veio. Mas muitas vezes a nossa alma precisa que ele venha sobre ela, limpando, lembrando, trazendo a memória, fortalecendo. Isto é uma obra constante, porque nós só teremos uma alma 100% no céu. Em 1 Coríntios 15:45 diz assim: assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, mas o último é espírito vivificante. Então ele é o espírito que dá vida. Ele já vivificou o nosso espírito definitivamente, mas a nossa alma é vivificada vez após vez, entendeu? Isso é importante. Diz que o salário do pecado é o que, irmãos? A morte, Romanos 6:23. Então a alma que pecar, essa morrerá, Ezequiel 18:20. Quando nós pecamos, a alma começa a morrer. Ela vai perdendo a percepção de Deus. Quando ela se mistura com o mundanismo, ela vai perdendo a percepção de Deus, como diz lá em 1 João 2,15, que não percebe o amor de Deus, aquele que está misturado com o mundo, com o amor do mundo. À medida que a pessoa sai da igreja e se mistura com o mundanismo, paixões, carnalidade, preocupações, a alma ela vai morrendo, porque ela está em desobediência ao chamado. O chamado é buscar, pois, o reino de Deus e sua justiça. Quando eu começo a me preocupar, eu estou morrendo, ó. A alma que pecar, ela morrerá. Ela está morrendo, mas ela precisa ser o quê? Vivificada. Olha o que diz aqui, amados. A vida da alma está no sangue. Levíticos 17:11. 1 João 1:9 diz: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar toda injustiça. Então o sangue de Jesus é vida. E a alma no pecado está morrendo, definhando. Como diz o salmista, enquanto não confessei o meu pecado, minha alma estava definhando. Minha alma estava ficando cada vez mais angustiada, mais vazia, mais cheia de dúvida, mais cheia de amor pelo pecado, mais desanimada para ler a Bíblia, mais desanimada para evangelizar. Você está vendo? Isso é morte espiritual. A alma está morrendo, está sangrando. Mas o que a unção faz? Ela vivifica a alma. Aleluia! Oh, glória a Deus! Então a oração penitente, que reconhece o pecado e chama pecado de pecado, é como se vomitasse aquilo, sabe? É como se expurgasse, retirasse aquela imundícia. O sangue de Jesus tira aquele pecado. E aí a alma começa a ser vivificada novamente. A oração penitente, né? Reconhecendo os seus pecados, porque foi revelado através da palavra e da sondagem do Espírito Santo. Então o Espírito Santo sonda e vê que a alma está fora e comunica. E aí a oração penitente, a meditação na palavra, a comunhão com pessoas cheias do Espírito Santo, revestidas de poder. Não só cheias do Espírito, amém, amados? Tem pessoas que são cheias do Espírito Santo, mas não são revestidas de poder. Então elas são cheias do Espírito Santo, mas muitas vezes a sua alma está distraindo ela. Ela está distraída do propósito de Deus. Agora, se ela for cheia do Espírito Santo e revestida de poder, ela é cheia do Espírito Santo e sabe disso. Ela é cheia do Espírito Santo e libera isso. Ela é cheia do Espírito Santo e se move nessa direção. O Espírito e a alma e o corpo está na unção, no mover da unção, na direção da unção. Essa é a vivificação. Você percebe. Você é incentivado, você é encorajado a considerar-se, né? Isso traz a memória, isso devolve o interesse. Veja, traz a memória, mente, devolve o interesse, coração, um novo querer. E
leva a uma ação, um ânimo para corresponder à sua posição em Cristo, a agir, a curar enfermos, a estar envolvido naquilo que o Senhor nos chamou. Então é afetado a mente, o coração e o corpo corresponde com atitudes. Aqui está a vivificação. Eu volto a saber, a querer e praticar a vontade de Deus. Isso é casa na rocha, Mateus 7,24. É uma pessoa que sabe para que nasceu, está cheia desse amor e está praticando isso cada vez mais e vendo frutos, né? Então são atos cheios de unção, liberação do Espírito, né? Não só tem habitação do Espírito, mas está liberando o Espírito. Como diz lá em João 7,38, rios fluirão do seu ventre. Então, em Atos 2, Pedro foi cheio do Espírito Santo. Ele foi cheio da virtude. Mas ele não tinha já sido... ele não tinha recebido lá em João 20, pelo sopro de Jesus, a presença, tá vendo? Ele tinha recebido a presença lá em João 20. Mas agora em Atos 2, ele foi cheio do poder, da virtude do Espírito. A sua alma foi saturada. Atos 2,4, ele foi cheio do Espírito Santo. Mas se ele foi cheio do Espírito Santo em Atos 2, isso é para sempre? Não, a alma precisa desse constante toque da unção, tá vendo? Em Atos 4, versículo 8, Pedro estava falando cheio do Espírito Santo. Ó, sobre os efeitos de Atos 2. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciões de Israel. Então ele estava falando cheio do Espírito Santo. Mas aí ele apanhou, ele foi preso, ele foi castigado e foi para a oração junto com os irmãos. Deu as mãos com os irmãos e falou: Pai, não importa a luta, a perseguição, a prova. O que eu quero agora, Pai, é que o Senhor nos encha mais ainda do Espírito Santo para nós fazermos sinais, prodígios e milagres e o teu evangelho seja cheio de poder. E isso está escrito lá em Atos, capítulo 4, do 29 ao 31. Então Pedro, que já tinha sido cheio do poder do Espírito em Atos 2, e falou em Atos 4, 8, cheio do Espírito Santo, da virtude do Espírito Santo, orou junto com os apóstolos e foi cheio de novo em Atos 4, 29 e 31. E vemos que ele estava jejuando, um homem cheio do Espírito Santo, jejuando, buscando a Deus, em Atos 10:10, e ele foi arrebatado no Espírito. Olha o toque da unção novamente. Ele foi arrebatado no Espírito e teve visões e revelações. Ora, mas ele já não estava cheio do Espírito Santo? Ele já não tinha o Espírito Santo? Para que visões? Para que revelações? Você está vendo? Você está vendo, irmãos, o que Deus faz? Você está vendo que quanto você está perdendo? Eu já tenho Espírito, pastor. Não, pastor, ele já veio sobre meu coração, já está tudo bem. Meu irmão, vamos ver o que diz a palavra de Deus. Ele em Atos 2 foi cheio, em Atos 4 foi cheio, e agora em Atos 10 foi novamente cheio. Paulo foi cheio do Espírito Santo quando o Ananias colocou sobre ele a mão, em Atos 9:17. Eu creio que ele nasceu de novo ali, caiu as escamas, assim como Jesus soprou sobre os apóstolos. Paulo aqui, foi cheio do Espírito Santo. Mas, em Atos, capítulo 13, versículo 2 e 3, eles jejuando e orando em consagração, colocaram a mão sobre Paulo e Barnabé para que eles fossem fazer a obra, e eles foram cheios do Espírito Santo. Mas ele não estava cheio do Espírito Santo lá em Atos 9:17, você está vendo? Você está vendo o que Deus faz? O que Deus faz, amados? Então existe uma transferência de unção, de dons, de virtude através do corpo. É como sangue circulando através de todo o corpo, é um só. Amém, amados? Vários membros, mas é um só. E a unção que está em mim pertence a você. A unção que está em você pertence a mim. A revelação que Deus me deu pertence a você. Porque tudo pertence ao corpo, cada um com o seu dom. E essa transferência de unção, de dons, de virtude, acontece, irmãos. Estevão também. Ele era cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz em Atos, capítulo 6, versículos 5 e 6, que ele era cheio do Espírito Santo, né? Mas quando ele vai para o ministério, você pode ver que eles apresentaram eles aos apóstolos e orando impuseram as mãos e ele ficou cheio do Espírito Santo. Então no versículo 5, Atos 6, 5, ele já era cheio do Espírito Santo. Em Atos 6, para o ministério, eles impõem as mãos e ele fica cheio do Espírito Santo. Você está vendo o trabalhar de Deus na nossa alma? Em Romanos capítulo 1, versículo 11, diz: porque desejo ver-vos para comunicar
Você está vendo essa palavra aqui, metadidone, no grego, quer dizer dar, compartilhar, distribuir, conceder, comunicar. Ora, eu quero comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Então Paulo ia ali não apenas com palavra, com informações, mas com virtude, porque ele tinha recebido essa virtude. Você pode ver lá em Atos 19:6, e quando Paulo tinha tanta virtude que ele impunha as mãos sobre as pessoas ficavam cheias do Espírito Santo. Isto é, Deus operando através do corpo. O mesmo Jesus que transferia unção pessoalmente, soprando sobre os discípulos, agora estava operando através dos próprios apóstolos. Aquele que está vivo vai vivificando aquele que estava morrendo. Que coisa tremenda, irmãos. Paulo estava dizendo, eu quero comunicar alguns dons a vocês. Como aconteceu em Números 11:17, que Deus pegou do Espírito que estava em Moisés e ele encheu 70 anciões. E ele não diminuiu a unção por causa disso. Aquilo que você compartilha, multiplica, não diminui. Essa fonte nunca esgota, porque o próprio Espírito repõe. É como se você compartilhar, por exemplo, você compartilhar uma foto que está no teu perfil do Facebook, você compartilhar para o perfil do irmão, ele não deixa de estar na tua página. Então isto é, o compartilhar da unção. Vemos sem dúvida que quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, ela é canal de avivamento. Esse avivamento constante, contínuo. Vemos que em Deuteronômio 34:9, que Josué foi cheio do Espírito Santo, porque Moisés colocou a mão sobre a sua cabeça. Mas na próxima página, lá em Josué capítulo 1, ele já cheio do Espírito Santo, o Senhor diz, olha, medita nessa palavra, ora, busca, e você vai estar cheio do Espírito, e você vai prevalecer, e nenhum inimigo vai ficar em pé diante de você. Então é manutenção, é o permanecer no Espírito, não apenas ter recebido o Espírito. É uma coisa linda, queridos. Aqui Paulo estava dizendo, eu quero transmitir, eu quero repartir um dom com vocês, eu quero avivar essa igreja. É uma coisa muito bonita isso, irmãos. Eu quero que você, através desse estudo, seja vivificado, não apenas informado. Eu creio que a virtude de Deus está operando aqui. Em Lucas 8:46, Jesus diz assim, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. E tocou naquela mulher, ela foi curada. Quando você está não apenas com a presença do Espírito no seu espírito, mas você está em oração, em jejum, junto com pessoas cheias do Espírito Santo e que também tem a liberação do Espírito e tem o revestimento do Espírito, o que acontece, irmãos? Isso flui através de você. Até a tua alma está afetada, não fica preocupada, não fica contaminada, né? Olha o que diz Atos 3:10, para que agora pela igreja. É através da igreja que Deus comunica quem Ele é, sua sabedoria, o seu poder. Isto é maravilhoso, irmãos. Os principados e potestades estão ali colocando enfermidade, colocando miséria, colocando angústia, depressão. E a unção que sai em você quebra aquelas cadeias. E Deus faz isso através do corpo. A Bíblia diz em Colossenses 2:19 que nós devemos estar ligados ao cabeça, que é Cristo, e também a todo o corpo, todas juntas e ligamentos, não importa qual denominação a pessoa é. Se ela é uma pessoa que está cheia do Espírito, está revestida do Espírito, está liberando o Espírito, isto é o corpo de Cristo. Não importa a placa, não vai subir placa para o céu. Não tem só pessoas cheias de Espírito Santo numa denominação. Eles estão espalhados pelo mundo inteiro. Qualquer pessoa que está cheia do Espírito e revestida do Espírito, liberando o Espírito, ele é corpo de Cristo. Ele é meu irmão, ele é teu irmão. Entende, amados? Então não basta estar unido ao cabeça. Ah, eu já recebi o Espírito Santo. Eu já tenho o Espírito Santo no meu espírito. Sim, amados. Mas esse revestimento de poder, ele é constante, é como se gastasse, você fica preocupado, você fica ansioso, você gasta essa unção, isso é reposto através do Espírito no homem interior, né? A Bíblia diz que nós somos edificados através do Espírito no homem interior, que nos ajuda em nossa fraqueza, de dentro para fora, e através do corpo de Cristo, pessoas revestidas do poder, que estão liberando essa unção, que toca a nossa alma, acorda a nossa alma, desperta a nossa alma, aviva a nossa alma, e voltamos novamente para o Espírito. Então não basta estar unido ao cabeça, porque às vezes você sai do Espírito, né? O Senhor está em você, mas você não está nele. Então ligado ao cabeça é importante a presença do Senhor, mas às vezes ele está falando, você não está ouvindo. Então Deus vai operar através do dom de um irmão, de uma profecia, de uma revelação, de uma pregação, para falar novamente o que Deus já falou. Deus já falou, mas você estava distraído. Agora Deus vai tocar na tua alma e te trazer de novo para o Espírito. Então, é importante estarmos ligados ao cabeça, mas também ligados
ao corpo de Cristo. Que Deus nos ajude a ter essa humildade, irmãos, de congregar. Então esse revestimento é necessário porque a alma precisa de contínuos toques para recobrar o ânimo, a lucidez, atitudes cheias de poder, né? A Bíblia diz em Mateus 26:41, vigiai e orai. Por quê? Porque o espírito está pronto, amém? Mas a carne é fraca. Então essa oração, para que orar se Deus já está em mim? Para que orar se Ele já me deu tudo? Para que orar se Ele já derramou, né? Para que eu vou pedir mais se eu já tenho tudo? É certo que Deus não tem outro espírito para te dar, Ele está inteiro no teu espírito. Deus não dá o espírito por medida, Ele está inteirinho no teu espírito. Mas a tua alma muitas vezes não está conectada no espírito. Ela se descola do espírito, ela se distrai do espírito, ela vagueia. E agora o Senhor traz de volta, seja através do espírito, se você voluntariamente ler a Bíblia, voluntariamente, né? Tem coisa que Deus faz sozinho que Deus não faz na igreja. Tem coisa que Deus faz na igreja que não faz sozinho. Então essas coisas se complementam, né, irmãos? A Bíblia diz em Gênesis 15, versículos 5 e 6, que quando Abraão, mesmo tendo o Espírito sobre ele, né, amados? Mesmo Deus estando com ele o tempo todo. Deus estava o tempo todo com Abraão. Mas Abraão, às vezes, olhava para a circunstância e se abatia. O guerreiro se abatia. O que Deus fazia, irmãos? Deus o trazia de volta, e de volta, e de volta. Em Gênesis 15, lá, Abraão diz, seu tempo já passou, acho que o meu filho vai ser meu servo, o Damasceno Eliezer. Porque eu não tenho filhos, eu estou com a idade avançada. Sabe o que Deus faz? Eu tiro os olhos do problema, tira todos aqueles pensamentos daquela alma abatida, aflita. E sabe o que Ele faz? Ele diz, Abraão, olha para o céu, veja quantas estrelas são, assim serão os teus filhos. E diz que Abraão creu, e isso foi imputado como justiça. Olha que coisa linda, irmãos. Deus trouxe de volta a lucidez, devolveu o ânimo para Abraão continuar esperando, porque às vezes a aparente demora é no visível, né? Às vezes parece demorado, diz lá em Lucas 18. Então a alma ela vai se abatendo, sabe? O espírito está pronto, mas a alma começa a duvidar, fazer pergunta, reconsiderar, né? E se mistura com o pecado muitas vezes. Então o Senhor nos traz de volta, o Senhor falou com ele, o Senhor falou e mostrou os sentidos do corpo. Olha o que ele viu ali, ele olhou para as estrelas, veja, e através do que ele viu as estrelas, a alma dele foi afetada e lembrou, peraí, é verdade, Deus está comigo, e agora ele consegue novamente esperar no Senhor. Olha que coisa linda, a Bíblia diz no Salmo 43:5, porque estás abatido a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim, ele está falando com a sua alma. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e Deus meu. Então, aqui está o eu verdadeiro. Em Romanos 7:22, diz que no homem interior eu tenho prazer na lei do Senhor. Então, o meu verdadeiro eu, o meu espírito, ele está constantemente ligado no Senhor e o Senhor está ligado nele, porque nós somos um só no espírito. Mas a alma, ela é volátil. A alma, ela é inconstante. A alma, às vezes, ela vagueia. A alma, às vezes, ela repensa, ela duvida, ela questiona, ela começa a pensar diferente. E aí ele está falando com a alma, por que você está abatida, né? Você está abatida, ele está despertando a sua alma, ele está pregando para a sua alma. E muitas vezes, amados, o nosso espírito, ele tem toda a unção, toda a revelação, mas a nossa alma precisa ouvir pregações, precisa do toque da unção de um irmão que está melhor que nós, mais cheio do Espírito Santo e liberando esse espírito. Precisa muitas vezes esse auxílio de juntas e ligamentos. Isso é humildade, irmãos. Através desta unção corporativa, nós voltamos à lucidez, à fé, né? Entramos na igreja preocupados e saímos confiando. Entramos muitas vezes na igreja com o coração ferido, magoado, chateado, e saímos cheio de amor, cheio de adoração. E o que acontece é, entramos na igreja desanimado, pensando nas coisas dessa vida, nos problemas, e saímos dizendo, não, o Senhor me chamou para o reino, Ele me chamou para manifestar o reino. A pessoa volta. É maravilhoso isto. Não é uma revelação maravilhosa esta, amados? Então é por isso que nós oramos, é por isso que nós congregamos, porque mesmo sendo cheios do Espírito, precisamos desses revestimentos. Quando a roupa se suja, amados, nós precisamos ser revestidos. Troca aquela veste suja por vestes novas, vestes de justiça, pelo sangue de Jesus. Então, como é gostoso, irmãos, ser enchido e novamente enchido na alma, como já somos no Espírito. Assim, nós estaremos nos voltando ao Senhor, e essa unção vai aumentando também. E aí, a alma vai ficando cada vez mais submissa ao Espírito. Então,
o rio pode fluir. Que Deus te abençoe. Essa palavra durou 40 minutos. Espero que você teve paciência para ouvir até o final, porque agora eu vou unir o meu espírito em oração com o teu espírito. A Bíblia diz em Mateus 18:18 que 2 concordarem será feito. Eu quero que agora que a unção despedace todo o jugo, que a tua alma seja limpa, fortalecida, animada, restaurada, que você seja cheio agora desse revestimento. Como Paulo tocava, eu toco a tua vida em nome de Jesus.